Olá pessoal, boa tarde. Eu me chamo Lucas Adão e desde os 16 anos eu tenho um desejo de ser um professor de educação física formado aqui pela FRJ. Nesse ano eu faço 24 anos e parece que estou chegando próximo desse objetivo. As nossas metas que nós criamos durante a vida são algo importante para a gente. Eu só consigo estar aqui hoje porque eu criei metas desde os meus 16 anos. Mas eu não sou exceção. Todos nós temos metas. Formar uma família, ter um carro, ter uma família de novo ou não. Fazer um concurso, passar no mestrado, ter um doutorado e por aí vai. E com isso em mente, surgiu uma pergunta na minha cabeça. Será que essas metas que definimos enquanto adultos podem ser levadas para o público mais novo, para o público infantil? Hoje eu vim falar essa história e como eu tentei responder essa pergunta. Esse aqui é um estudo que eu apresentei do ano passado, em 2023, lá no Encontro Internacional de Natação em São Paulo. Esse estudo, o nome dele é a influência do jogo de autossuperação na aplicação do teste de 12 minutos na natação em crianças. Minha apresentação vai ser dividida em 3 momentos, o antes, o durante e o depois dessa minha intervenção. Quando eu fui convidado para fazer essa pesquisa, eu não sabia qual seria, então eu tinha que sair do zero. Então, no primeiro momento, eu fiquei muito feliz, posso fazer qualquer coisa. Só que depois eu fiquei meio frustrado, porque na verdade eu nem sabia o que queria. O que seria importante o suficiente para que eu demandasse meu tempo e que talvez fosse útil para alguém lá no futuro para eu poder fazer naquele momento. Até que o meu professor, que estava nos orientando, ele me mostrou um conceito que é novo para mim, que é o conceito dos jogos na natação infantil. São 4 tipos: jogos competitivos, de cooperação, de semi-cooperação e de autossuperação. O jogo de autossuperação me interessou bastante quando eu vi ele. E basicamente o jogo de autossuperação é a definição de metas individuais relacionadas com o seu desempenho anterior. E para ser um jogo, ele tem que ter regras bem estabelecidas e claras para todos. Com esse jogo em mente, a gente levou esse jogo dentro para o teste de 12 minutos, que é basicamente você nadar o máximo que puder no estilo crawl e a gente pega a metragem total desse teste. E com isso a gente pegou esse teste, que já era conhecido na metodologia, na escola, e demos uma nova roupagem. Agora as crianças iriam nadar o primeiro momento sem nenhuma meta estabelecida, uma meta geral. Elas fazem o que elas quiserem dentro dos 12 minutos nadando. E no segundo teste, a ideia do jogo de autossuperação. Elas deveriam superar o primeiro momento. Com esse aporte com esse primeiro aporte, a gente definiu o objetivo, que era analisar a magnitude de influência do jogo de autossuperação na aplicação do teste de 12 minutos para as crianças. Com esse arcabouço pronto, a gente foi para a prática. A gente conseguiu fazer os dados, pegar 32 crianças, sendo 19 meninos e 13 meninas. A idade média deles era de mais ou menos 10 anos, arredondando, e com desvio padrão de mais ou menos 2. Já o nível natatório dessas crianças era considerado como intermediário, dentro da metodologia. Então, os conteúdos de ensino que as crianças faziam eram os 4 nados formais, saídas, viradas e chegadas. E o teste de 12 minutos já era algo também normal para eles, eles estavam acostumados a fazer. No primeiro momento, o professor fez o aquecimento básico e aplicou o teste de 12 minutos. Ao final, ele apresentou essa metragem individual de cada aluno e convidou para que na próxima aula eles realizassem o teste novamente, com a ideia de superá-los. No segundo momento, as crianças chegaram na mesma semana, então ou se a aula era segunda, as crianças fizeram na quarta, ou se a aula era na terça, elas fizeram na quinta. E no segundo momento, a gente realizou o mesmo aquecimento. Só que antes de começar o teste, os alunos puderam olhar para o quadro e viram suas metragens anteriores. E com isso eles definiram a nova meta. E aí as crianças nadaram novamente os 12 minutos. É importante entender que em ambos os momentos o professor não deu nenhum feedback, nenhuma correção que pudesse potencializar os resultados. Apenas a ideia da fala, falar o que era, quais eram as metas e os objetivos que eles tinham que alcançar. Depois disso, a gente pegou esses resultados e refletimos que o resultado em si ia muito além dos números que essas crianças tinham alcançado. A nossa hipótese principal era que as crianças realmente iriam conseguir superar. E foi de fato isso que aconteceu. Pegando a média do primeiro momento com o segundo e comparando, houve uma melhora e com uma significância estatística legal. E o tamanho de efeito foi considerado como moderado. É interessante a gente ver isso porque é uma intervenção simples em curto espaço de tempo. Dentro de uma semana, conversou com os alunos, usou um quadro, um piloto e resolveu. Só que a gente sabe que a estatística ela fala do grupo como um todo, não só os seus indivíduos pelas partes. Então, mesmo que essa estratégia tenha funcionado para a maioria, ela não funcionou para todo mundo. Alguns alunos, a maioria no caso, melhorou. Alguns mantiveram o mesmo resultado e outros até pioraram. E com esse resultado em mente, eu me fiz aquela mesma pergunta do início. Será que essas metas que definimos como adultos realmente têm influência e podem ser usadas para o público infantil? A melhor resposta que eu posso dar agora é depende. O ser humano é muito complexo. O que serve para um, talvez não sirva para outro.
E algumas pessoas se superam em grupo, outras se superam de forma individual, outras precisam de alguém gritando no seu ouvido e outros odeiam isso. E com isso em mente, também temos que entender que e definir uma meta não significa o sucesso imediato. Definir a meta significa que a gente tem que chegar em algum lugar, mas as variáveis do meio do caminho são várias e a gente não pode controlar. Mas quando essa meta é bem clara, a gente sabe qual caminho deve seguir e se a gente está perto ou não. Chegando próximo ao fim, é importante que o professor, junto com o seu aluno, construa metas. Esse professor deve ajudar o aluno a colocar um ponto de referência no mapa, onde o aluno tem que se esforçar ao máximo para poder chegar. Quando, como e se realmente vai chegar, já é uma trajetória individual de cada um. Para poder finalizar, eu gostaria de lembrar aquele rapaz lá de 16 anos, quando começou, que durante o caminho eu coloquei várias metas para poderem ser atingidas. Mas o mais importante para mim é que alguns professores me ajudaram a chegar lá. Os melhores professores foram aqueles justamente que me desafiaram e fizeram eu ser uma versão melhor de mim mesmo. Eu vou deixar agora uma frase que eu acho que resume um pouco do que eu quis falar hoje, que é: se você só fizer o que sabe, nunca será mais do que é agora. Obrigado pela atenção. Deu 8?